Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra sem número, próximo à antiga caixa d'água. Apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, não estamos aqui para denegrir ninguém, não estamos aqui para dividir campos, não, longe de nós. Estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. Em um mundo cheio de falsidade e mentira, encontrar a verdade é algo difícil. Hoje, no meio de tantas denominações espalhadas pelo mundo, encontrar a verdade da palavra, encontrar o evangelho completo é só para os eleitos. Por isso nós estamos aqui propagando esta palavra para encontrar o último eleito. Muito bem, nós vamos continuar aqui. Nós estamos seguindo aqui uma série falando sobre a marca da besta, a origem da marca da besta, e nós estamos falando sobre a descendência de Caim. E agora nós vamos entrar. Falamos um pouco também dos filhos de Deus, já falamos de Sete, Abel, Enos. Vamos ler aqui no capítulo 5 de Gênesis, para nós fixarmos a nossa base de hoje, uma lição maravilhosa para nós. Gênesis capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança,
conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Toca os ouvidos e os corações. Toca os corações das pessoas. Abre-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. Unge os meus lábios agora e o meu coração para propagar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, a todos que estão conosco pelo Facebook, pela Pedra Branca FM, pela Gravatar FM Nova Olinda, e aqueles que estarão assistindo pelo nosso canal no YouTube, que Deus vos abençoe. Temos aqui uma lição preciosa, maravilhosa, e mais um pouco da revelação que o nosso profeta William Marion Branham nos trouxe. Revelações tremendas. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, eu não tenho mensagem. Eu prego aquilo que o profeta pregou. Porque Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, primeiro ele vem ao profeta e o profeta transmite para nós. Então, Deus revela seu segredo aos profetas e o profeta transmite para o povo. Um profeta é aquele que fica entre Deus e o homem. Ele não é o mediador. O mediador é Cristo. O único mediador que resolve a pendência do pecado, o problema do pecado é Cristo. Um profeta é um mediador como um mensageiro que recebe a mensagem de Deus e transmite para o homem. Diferente de um sacerdote. O sacerdote fica entre o homem e Deus. O sacerdote recebe do homem e leva aquilo a Deus. O profeta recebe de Deus e transmite ao homem. Então, observe. É desta forma, nós estamos vendo tantas denominações aí, elas dizem que não tem profeta. Muitos dizem assim, eu tenho Jesus, eu não preciso de profeta. Então nós estamos vendo esta bagunça aí toda. A bagunça das interpretações. Eles passam por cima das Escrituras, passam por cima da palavra. Então, Jesus Cristo é o meu Senhor, Salvador, curador, transformador, libertador, redentor. William Marion Branham é o meu profeta que revelou quem é Cristo para mim. Revelou as Escrituras Sagradas. Então aqui nós temos uma porção maravilhosa. William Branham nos ensinou que quando Deus criou o homem, Ele criou ele macho e fêmea. A Bíblia diz aqui, homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome de Adão. Ele criou ele com duas naturezas, natureza masculina e a natureza feminina. Primeiro Deus criou o homem teofânico, o corpo teofânico, o corpo palavra. Primeiro começa com a teofania, para depois colocar aquele homem do pó da terra, formar o homem do pó da terra e soprar nele o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. Mas primeiro foi o homem teofânico. O que é o homem teofânico? A teofania. A teofania do Gutenberg que você vê aqui, nada mais é do que a nova casa onde o Gutenberg vai habitar. Quando um cristão verdadeiro morre, essa alma dele vai e habita nesta teofania
na sexta dimensão, nesta nova casa, o apóstolo Paulo disse: se o meu corpo terrestre se desfizer, eu tenho uma nova casa. Se o nosso corpo terrestre se desfazer, nós temos uma nova casa esperando por nós. Então, esta nova casa é o corpo teofânico. É um corpo palavra que foi gerado diretamente por Deus através da palavra. Eu não quero entrar no mérito do Logos porque é um assunto muito extenso, mas quero que você entenda isto. Observe. Primeiro o homem teofânico para depois o homem de carne. Ele começa na teofania para depois chegar ao corpo de carne. Também assim foi com o Logos Jesus. Começa com a teofania para depois chegar ao corpo físico aqui na terra, quando Jesus esteve aqui na terra em um corpo de carne. Observe. Você pode assistir os vídeos sobre teofania no nosso canal, que você vai compreender melhor. Então observe. Esse corpo teofânico é um corpo que não bebe, é um corpo que não come, não bebe, é um corpo que não tem espírito. Então, é o nosso nova casa que você irá habitar. Se você morre como um cristão de verdade, você vai para a sua nova casa na sexta dimensão, para esse novo corpo. Então veja só, é um corpo espiritual, é um corpo palavra. Você não pode vê-lo, este corpo. Então veja só, começou com este homem, depois passou para o corpo físico. Mas quando ele criou este homem e colocou ele no corpo físico, ele era macho e fêmea. Ele tinha duas naturezas, a natureza masculina e a natureza feminina dentro dele. Homem e mulher os criou e os chamou de Adão. Veja que só depois que ela é tirada dele, Adão é quem vai dar o nome da mulher de Eva. Então observe. Você vai ver que aqui diz, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou e os chamou de Adão. Então ele tinha duas naturezas, a natureza masculina e a natureza feminina. Porém este homem olhou em todos os animais e não viu nenhum par. Ele viu todos os animais com o seu casal, mas não viu algo que desse para ele, que não viu algo que se assemelhasse assim, que seria para ele. Como a Bíblia diz que o homem estava só, e Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Então, você vê que quando ele se viu ali sozinho, olhou para todos os animais, então Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, que ele seja idônea, para ele. Havendo, pois, Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave do céu, trouxe Adão para este ver como lhe chamara. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs o nome de todo o gado, de todas as aves. Ele pôs o nome de tudo. Então o Senhor Deus fez cair ele num pesado sono. Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e de uma das costelas o Senhor formou uma mulher e trouxe a Adão. Aí quando ele trouxe, ele disse, na verdade,
esta é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Observe. Então, não havia nenhum par para ele ali. Ele deu nome a todos os animais, a todo o gado, a tudo. Mas não havia um par para ele. Então Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma auxiliadora que ele seja idônea. Uma mulher apta, capacitada para o auxiliar. Você sabe que Eva foi criada para 3 propósitos. Para 3 propósitos Deus criou ela. Para auxiliar o seu marido, para gerar filhos e para cair. Este foi o propósito que Deus tirou Eva de Adão. Então veja só, Deus faz ele dormir num pesado sono e de uma de suas costelas, Deus forma a mulher. Tira de Adão toda a natureza feminina. Então, primeiro ele foi criado com 2 naturezas, natureza masculina e feminina dentro dele. Agora Deus vai e separa a natureza feminina da natureza masculina. Quando Adão acorda que vê aquela mulher, aí diz, essa sim é meu par perfeito, porque é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, varoa, mulher. Lembre-se, mulher é origem, esposa é vocação e mãe é missão. Então agora, ele diz, quando ele vê, ele diz, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Deus separa ela dele, separa a natureza feminina da natureza masculina e agora vai uni-los para tornar os dois uma só carne. Observe. Por isso que quando depois que se casa, se torna esposa, torna-se uma só carne com ele. Por isso que a Bíblia diz, aquele que faz corpo com uma prostituta, torna uma só carne com ela. Observe, o casamento é uma instituição importante, maravilhosa. Foi a primeira instituição e foi criada lá no Jardim do Éden, antes do pecado. O diabo faz de tudo para tornar o casamento sem valor. A moça arruma qualquer tranqueira por aí, ou o homem arruma qualquer uma por aí e se casa. E aquilo vai dar em quê? Em separação. Casamento é uma instituição séria. É uma instituição divina. É digno de honra. Mas nós teremos assuntos sobre isto, vamos falar sobre isto. Então ela, quando foi separada dele, foi chamada de mulher. Agora observe, homem é homem, mulher é mulher. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Homem não tem natureza feminina, mulher não tem natureza masculina. Mas o diabo cruzou os espíritos e hoje você tem mulher macho. As mulheres macho vestem-se calças compridas, roupas de homens, são mulher macho, são valentes, os espíritos cruzados, quando uma mulher foi feita para ter um espírito dócil, meigo. O homem tem um espírito mais robusto, mas a mulher tem um espírito meigo, mas os espíritos estão cruzados. Então a mulher querendo ser homem e o homem se tornando igual a uma mulher. Mulher saindo para o mercado de trabalho e homem ficando dentro de casa como marica, como uma mulher para cuidar dos filhos. Observe, a coisa inverteu. A coisa inverteu.
está invertida. Então observe. Observe o seguinte, você vai ter o quê? Essa ideologia de gênero que as pessoas inventaram é a maior farsa do mundo, o maior engano, uma artimanha diabólica, que não, homem, eles querem dizer que homem não nasce homem e mulher não nasce mulher, você vai ter que escolher o seu sexo depois. Que blasfêmia! A Bíblia diz, homem nasce homem, mulher nasce mulher. A própria biologia provou. Biologia é a ciência que trata da vida, biovida, logia, estudo. O estudo da vida provou que só existe macho e fêmea. Como a Bíblia diz, macho e fêmea. Homem é macho, mulher é fêmea. Encerrou o assunto. Aqui encerra tudo. Mas a ideologia de gênero vem para fazer os meninos se tornarem homossexuais, efeminados, e as mulheres se tornarem como homem. Cruzar os espíritos contrários às escrituras. Então observe. Diga não a isto. Não deixe isto entrar no seu lar. Tenha princípios. Tenha princípios. Seja homem. Seja homem. Homem de verdade. Que não deixe uma mazela desta entrar dentro do seu lar. Então, observe. Então, quando ele separou essas duas naturezas, então Eva chama-se a mulher. Aquilo é a natureza feminina. É a origem, por origem, ela é mulher, feminina. É assim que as Escrituras ensinam. E a Bíblia é minha fonte de fé, regra e prática. Então, como a Bíblia é clara, e isso o profeta nos ensinou, esta revelação, que Deus criou Adão macho e fêmea e depois Deus separou a natureza feminina da natureza masculina, e assim passou. Então quando a Bíblia veio e diz, essa é a genealogia de Adão, no dia em que ele criou o homem, e chamou o seu macho e fêmea, o criou e chamou o seu nome de Adão. Então veja. Então isto foi uma revelação que o profeta nos trouxe e nos ensinou. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e pôs-se o nome de Sete. Aqui foi outra coisa brilhante e maravilhosa que nós aprendemos. Sete simboliza a ressurreição de Cristo. Abel simboliza a morte de Cristo. Sete simboliza a ressurreição. A palavra sete quer dizer compensação. Foi a compensação que Deus trouxe para colocar o outro no lugar de Abel. Você vê, quando Cristo morre, Deus vai compensar com a ressurreição. A ressurreição é a maior vitória para um cristão. Porque aí o apóstolo Paulo diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A morte foi fincada em Cristo. Ela não pode mais me pegar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, graças a Deus que temos a vitória por meio de Cristo Jesus. Ele prevaleceu por mim lá no Calvário. Ele me deu a vitória lá no Calvário sobre a morte. Mas ele morre. Quando ele morre, Satanás diz, agora eu venci. Eu feri o calcanhar dele, agora eu venci. Mas aí veio a ressurreição ao terceiro dia, Satanás perdeu. Quando Satanás matou Abel, diz, agora eu venci, agora só tem minha linhagem. Deus vai e compensa, trazendo outro, a imagem e semelhança de Adão. Nenhum momento nós provamos isto, e o profeta nos ensinou que a Bíblia diz que Caim era a imagem e semelhança de Adão. Não, Caim não era filho de Adão.
Porque a Bíblia faz questão de mostrar que Adão gerou 7, a sua imagem e a sua semelhança. Filhos têm que ser gerados à imagem e semelhança. Por isso, quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, primeiro o corpo teofânico, o corpo palavra, o corpo espiritual, que era a imagem e semelhança do Eterno. Era a imagem e semelhança do Logos, de Cristo. Quando ele sai de Deus, quando o Logos saiu de Deus, o verbo que estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo, palavra, aquele corpo, palavra. Então, filhos têm que ser imagem e semelhança. Então, a Bíblia diz que 7 era a imagem e semelhança de Adão. Em nenhuma parte da Bíblia diz que Caim era a imagem e semelhança de Adão. Não diz, porque Caim não era filho de Adão, era filho da serpente como Eva. Então, esta revelação é maravilhosa, porque aqui nos dá base para saber todas as coisas, para conhecer a linhagem de Deus e a linhagem do diabo. Nós ficamos por aqui. Nós vamos seguir na próxima sequência, mostrando que porque o Espírito de Deus não age na vida do homem, porque ele é carnal. E nós vamos ver que existia um Lameque na linhagem de Caim e também um Lameque na linhagem dos filhos de Deus. O Lameque na linhagem dos filhos de Caim era o poderoso. Lameque na linhagem dos filhos de Deus também é poderoso. Poderoso para gerar um filho que se chamava Noé, que seria a consolação das nossas obras aqui na terra. E lá a Bíblia diz isto. Então nós vamos ficar por aqui, nós vamos falar sobre isto. Na próxima programação nós vamos falar sobre isto. E será uma programação maravilhosa, eu creio. Que Deus te abençoe e te ajude. A todos que estiveram conosco pela Pedra Branca FM, pela Gravatar FM Nova Olinda, pelo nosso canal no YouTube, pelo Facebook agora, que Deus vos abençoe grandemente. Foi um prazer maravilhoso estar convosco. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quartas, às 19h30. Você é o meu convidado especial para estar conosco. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, ali está o nosso tabernáculo. O nosso WhatsApp para contato é 83 981 25 1962. Faça a sua pergunta e nós estamos à sua inteira disposição para te responder. Fica na paz do Senhor. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. O nosso WhatsApp para contato é 83 Paraíba 981 25 19 62. Repetindo, o nosso WhatsApp para contato é 83 Paraíba 981 25 19 62. Faça sua pergunta e nós estamos à sua inteira disposição. Shalom.